precisamos aprender um pouco mais sobre o discipulado. Para isso, nós vamos estudar bastante a palavra de Deus, e eu quero que você pegue o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 3. Marcos 3, 3. Pronto? Vamos lá? Gostaria que alguém aí que vocês proclamassem essa palavra para mim bem alto. Até o versículo 15. 13, 14 e 15. Alguém pode proclamar bem alto? Depois subiu ao monte, chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Palavra da salvação. Por que Jesus chamou esses 12 mesmo? Por que Jesus chamou eles? O que está escrito aí na palavra? Para ficar em sua companhia. Mais alguma coisa? Ele enviou depois. Primeiro ele chamou. Simplesmente para quê? Ficar em sua companhia. Esse é o possível. Jesus chamou primeiro para ficar em sua companhia. Mais nada. Mais nada. Ele não chamou para pregar, ele não chamou para tocar, ele não chamou para ir cozinhar, ele não chamou para ir cuidar das crianças, ele não chamou para interceder, ele não chamou para nada disso. Jesus não chamou ninguém para nada disso no primeiro momento. Simplesmente chamou para estar em sua companhia. Para conhecer de Jesus. Sabe? Para se envolver com Jesus. Sabe? Jesus chamou os 12 para amar os 12. Esse, gente, é o nosso primeiro chamado. Antes de você servir em qualquer ministério, antes de você fazer parte da obra, eu estou dizendo que a obra não é importante, mas muito mais importante que a obra é o Senhor da obra, é o mestre, muito mais importante que isso é estar com o mestre. Por que Deus quer nos lembrar disso hoje? Porque nós esquecemos. Nós esquecemos porque a gente se acostuma, ali no grupo de oração, se acostuma no serviço, e aí a gente vai se apaixonando pela obra de Deus. Mas a gente não se apaixona pelo Deus da obra. A gente vai se apaixonando, a gente vai se apegando. No grupo de oração acontece muito isso. Aí a gente se torna crítico demais. Aí a gente se torna aquela pessoa que pega no pé dos outros, que condena. Ninguém pode errar no grupo de oração. Ninguém pode... Vixe, Maria, se acontecer alguma coisa, principalmente nas questões morais, ele não compreende, porque ele está apaixonado pela obra, mas não está apaixonado por ele. Há uma diferença. Há uma diferença. E o discípulo, ele é apaixonado. Ele vive de amor pelo seu mestre, que é Deus. Na cronologia aqui da palavra, primeiro Jesus chama para estar em sua companhia. Primeiro Jesus quer amar. Primeiro Jesus quer viver uma relação de amizade. Primeiro Jesus quer viver uma relação íntima com a gente.
Depois ele manda pregar, não é? Depois ele manda pregar com o poder de expulsar demônios. Aí a palavra vai continuar, vai falar o nome dos dois, tudo que eles vão fazer. Mas o serviço, gente, é secundário. O mais importante é o nosso relacionamento com o Senhor da obra. O mais importante é o nosso aprender de Jesus. O mais importante. No Jesus Litoral, teve uma época, quando o Senhor citou essa palavra do discipulado, essa noção, então o Jesus Litoral tinha assim, era uma regrinha. A gente colocou para poder selecionar, porque não tem como o Ministério Só do Estado inteiro com o litoral executar. A gente não consegue. Os 200, 300, tem para ver se foi 500, deu um trabalho, cuidar de tudo. Né? Não tem jeito. Então a gente tem que selecionar. Não é uma regra pela regra. Então e uma das condições era participar de missões na cidade, na diocese. Para que a gente pudesse, lá na formação, não abordar temas básicos da missão que ele tinha sido falado na diocese, eu defendi uma experiência de missão. Aí, a gente percebia que muitas pessoas faziam missão na paróquia, na diocese, só para isso litoral. Elas não faziam, alguns jovens não faziam a missão porque amam Jesus, porque quer falar de Jesus para as pessoas, porque quer externar aquele amor que ele tem para os outros, porque é isso que convém. É isso que convence as pessoas a virem para a igreja. É um amor que elas veem, é algo diferente que elas veem em nós. E aí a gente começou a perceber que muitos faziam a missão pela missão, só para poder ter uma vaga lá no serviço litoral. Aí o Senhor está nos dando essa moção do discipulado. Nós começamos a trabalhar o discipulado. O Senhor da obra, mais importante que a própria. Sobre isso, vamos ver como que é. Pega ali o Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 25. Olha só como São Pedro vai ensinar isso para nós. 25. Olha só. Pronto? Pronto. Alguém quer ler? Irmão Pedro estava lá com pessoas. Perguntaram: não é porventura também sua discípulo? Negou dizendo: não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: não tive eu cabelo no horto? Mas Pedro negou outra vez e imediatamente dava. Palavra da salvação. Pedro era, mesmo sendo pecado, olha a minha pergunta, mesmo sendo pecado, Pedro era um discípulo. Ele fez um momento para ele, mesmo, talvez da raiva. Mas olha o que as pessoas olhavam para Pedro e diziam: mas você não era um deles? Aí o outro: mas eu te vi com ele. Olha só o discipulado. Sabe como a gente reconhece um discípulo? Quando você olha para alguém e diz assim: esse cara aí, ele caminha com Jesus. Ele está com Jesus. E não é só porque eu vi, porque eu escutei, mas é porque o meu comportamento, a minha conduta, a minha vida, a minha forma de me relacionar comigo mesmo e com os outros denunciam: esse cara é amigo de Jesus. Ele é discípulo. É isso que acontecia com Pedro.
que aconteceu aqui. As pessoas olharam e disseram, mas você não é? Olha para quem está do seu lado e perguntar, você não é discípulo de Jesus? Não foi você que eu vi com Esse é o discípulo. Dentro do discipulado, tem muitas coisas que a gente pode abordar. Dentre elas, eu queria que você pegasse agora Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 28. 9, 28. Nós vamos falar de Paulo. Paulo era recém-convertido, estava no fogo da glória, né? Era uma unção, sabe, que ajudava o peito, o Paulo. Já estava depois. Mas Paulo tinha tido apenas um contato com Deus, um forte, profundo com Jesus. E perseguidor passou a ser um apaixonado por Jesus. Mas nesse primeiro momento, Paulo se apaixonou por Jesus e queria fazer tudo. Olha só o que aconteceu. Isso Atos dos Apóstolos é demais, não é? Olha, deixa eu ler isso aqui. Daí por diante, permaneceu com ele. Paulo, tá? Junto com o Apóstolo. Saindo e entrando em Jerusalém e pregando decididamente o nosso Senhor. Lendo nas entrelinhas, gente, isso aqui os apóstolos ficavam doidos. Imagina que no Jerusalém é o lugar da perseguição dos cristãos. E Paulo entrava e saía de Jerusalém pregando, falando de Deus. E lá estavam os judeus, lá estavam os romanos, todas as seitas judaicas, todo mundo querendo perseguir e matar os cristãos. E os cristãos tudo escondidos, celebrando nas catacumbas, nas casas, tudo escondido. E Paulo lá na boa. Entrava em Jerusalém e falava, pregava, saía destemidamente. Olha só. Mas falava também e discutia com os helenistas, os sábios, né? Mas eles procuravam matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. O que os irmãos fizeram com Paulo? Passaram com Paulo. Sobe daqui. E olha só, versículo 31. A igreja gozava então de paz. E aí? Por que foi preciso sair com Paulo? Porque Paulo trabalhava. Não é? Paulo estava trabalhando. E aí diz a igreja adotada em paz, aí você continua lendo, vai dizer que a igreja crescia em número. Mas é porque Paulo ainda não era um discípulo. Ele estava no fogo da glória, mas ele ainda não amava Jesus o suficiente. Ainda não tinha aquele relacionamento íntimo. Veio a ter depois, com o passar do tempo, com o amadurecimento. Mas no começo, Paulo viveu isso. É a diferença do Paulo antes do discipulado e depois do discipulado. Fazia as coisas sem pensar. Até mesmo, eu não estou dizendo que nós não temos que ser definidos na evangelização, não. Nós precisamos, sim.
Porém, precisamos fazer as coisas com prudência, não é? Saber onde estamos pisando, na oração, porque muitas e muitas vezes o inimigo usa dessa ousadia em favor do próprio. Os discípulos sabem onde está. Então, nós sabemos para que Jesus nos chamou, a importância do discipulado e quem é o discípulo. Existem 3 tipos de discípulos. Existe o discípulo multidão. Vocês conhecem, já ouviram falar do discípulo multidão? Não? Discípulo multidão é aquele discípulo que acontece o seguinte. Ele vai atrás da multidão que segue Jesus. Percebe que no Evangelho inteiro, a multidão vai atrás de Jesus. Principalmente no Evangelho de São Marcos. Pode ver, o começo do Evangelho de São Marcos é Jesus para cá, a multidão lá. Jesus vai lá, a multidão. Até os 6 primeiros capítulos do Evangelho é assim, Jesus no lago, para lá e para cá. No lago de Genezaré. Jesus vai de um lado para o outro, a multidão vai atrás. Pode perceber. Por que a multidão vai atrás de Jesus? O que eles querem? Cura, o milagre, não é? Eles vão atrás de Jesus, eles querem ser curados, eles querem um milagre. E muitos de nós somos discípulos com essa configuração. O discípulo multidão. É aquele que vai atrás de Jesus só para conseguir o que quer. Os nossos grupos de oração estão cheios disso. Né? É uma porta de entrada para o verdadeiro discipulado. Mas muitos ficam só no discípulo multidão. Pode ver, os congressos de cura e libertação lota. Congresso sobre discipulado, não tem ninguém. Porque as pessoas elas querem mais aquilo que Jesus pode oferecer. Enquanto Jesus está me proporcionando este movimento de cura, de alegria, de euforia, está tudo muito bom. O dia que isso começa a passar, tudo isso vai passar. Assim como passou com Paulo. Isso vai passar. Aí a pessoa também some. Perceberam que muitas pessoas não passam de 1 ano no grupo de oração? Não é que as provações começam a vir, é porque o próprio Deus está investindo mais naquela pessoa. E elas não conseguem compreender isso. Não conseguem viver as provações. E vão ver que vai deixando. Porque é um discípulo multidão. É frágil. É fraco demais. Só fica enquanto tem a graça. Esse é um tipo de discípulo. Outro tipo de discípulo é o discípulo da lei, mais conhecido como fariseu. É aquele assim, se o discípulo multidão é aquele do começo, o discípulo da lei é aquele do final. Tá? É aquele que já é mais maduro, que ninguém pode fazer nada, né? Que toma conta de tudo, né? Que tudo tem que ser do jeito dele, que tudo tem uma regra, que tudo tem uma lei. Esse discípulo também não é um discípulo verdadeiro. Porque ele coloca o conhecimento dele acima da graça de Deus, daquilo que Deus quer fazer. E tem o discípulo verdadeiro. E o discípulo verdadeiro, a gente pode, eu vou usar 2 personagens bíblicos como exemplo. Um é São João. São João é interessante que ele esteve ao lado de Jesus até o momento da cruz. Ele viveu tudo. Ele é testemunha ocular. Tanto é que a palavra diz isso no Evangelho dele. Ele viveu, ele amou o Mestre. Ele permaneceu no momento da cruz, só estava João e a
nesse momento da aparição de Jesus. Vamos ver o que aconteceu com os 3 tipos de discípulos. Discípulo multidão. Jesus tem uma palavra em que Jesus entra logo depois da entrada de Jesus em Jerusalém. Todo mundo vai abanar Jesus, né? Aclamar Jesus, tal. Vai aparecer assim. Logo depois, Jesus vai no templo. Aí diz a palavra, eu não vou ler por causa do tempo. Então diz a palavra que Jesus entra no templo e olha ao seu redor. É um detalhe da palavra. Por quê? Naquele momento Jesus olha e Jesus não fez ninguém. Discípulo multidão. Discípulo da lei. Aqueles que condenaram. Aqueles que abandonaram Jesus. Porque acharam que Jesus deveria ser um líder revolucionário. Um Che Guevara da época. Deixaram. E o discípulo verdadeiro ficou com Jesus até a cruz. João ficou com Jesus. E era um relacionamento tão íntimo entre eles que diz que na Santa Ceia, São João inclinou o ombro de Jesus. Não é? Olha só. Essa é a configuração do discípulo que nós precisamos ter. Para João, era muito mais importante estar com Jesus. João também saía pregar. João também saía em missão. João também estava na obra. Mas João entendia que o mais importante era estar com Jesus. E ficou com ele até aqui. Um outro exemplo do discípulo verdadeiro, eu quero que vocês peguem lá no livro do Êxodo, capítulo 32. Capítulo 33, versículo 7. Nós vamos falar agora de um discípulo também. Discípulo chamado Moisés, do Antigo Testamento. Mas também discípulo. Né? Olha só. O que diz? Naquela época, o povo de Deus era nômade no deserto. Eles não entendem. Você tinha saído do Egito, tá? Por aquilo lá que você já conhece. E eles estavam ali no deserto. Olha só, a tenda distante, ou a tenda do encontro. A tenda do encontro era o lugar onde Deus falava com Deus. Olha só. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento e chamou-a tenda de reunião. Quem quisesse consultar o Senhor, dirigia-se à tenda de reunião fora do acampamento. Atenção agora. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada da sua tenda, para segui-lo com os olhos, até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda. E o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo, em pé, à entrada de sua tenda, se prostrava no mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, não se apartava do interior da tenda. Palavra do Senhor. Olha que palavra maravilhosa.
conhecido, tá? Diz assim, que Moisés armou a tenda de encontro fora do acampamento, lugar de silêncio, fora do burburinho, não é? Lugar de encontro. E quando Moisés ia para a tenda, olha só, Moisés ia para a tenda, todo mundo saía de dentro da sua tenda e ficava olhando, se prostrava de joelhos, porque Moisés ia para a tenda, mas a coluna de nuvem descia, que representa a Deus, essa coluna de nuvem. E Moisés entrava na tenda, e todo mundo ficava lá de joelho. E lá na tenda, o que acontecia? Diz a palavra que Deus se entretinha com Moisés. Como um amigo, com seu amigo. Que Deus falava com Moisés. Olha, gente, olha essa palavra, que Deus se entretinha. Que Deus gastava tempo com Moisés. Olha o discípulo. O verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é capaz de fazer o coração de Deus se mover a Deus. Interessante que o relacionamento de Deus com Moisés era tão profundo que tem uma palavra, um pouco antes dessa aqui, que Deus fica muito bravo com o povo. Porque o povo faz misericórdia. Lembra dessa palavra? E Moisés também estava lá na montanha, desce, quebra, tábuas da lei, não sei o quê. Aí Moisés sobe lá de novo na montanha, e Deus está furioso, e Moisés fala assim para Deus. É interessante que Deus fala assim, esse não é mais o meu povo. E Moisés fala, entendeu? Esse é o meu povo. Aí Deus fala que não é meu povo. E Moisés diz que é o povo. E ele fica assim. Gente, podem ver. Moisés fala, esse não é meu povo. E Moisés fala, é teu povo, Senhor. Aí consegue convencer. Aí Moisés consegue convencer a Deus que aquele povo ainda é o povo dele. Aí depois, Deus fala assim, tá bom. Mas agora eu não vou mais andar com esse povo. Eu vou mandar o meu anjo acompanhar vocês até a terra prometida. Moisés fala, não, nós não queremos o anjo. Nós queremos a sua presença. Nós queremos que você nos acompanhe. E fica. Mas que Deus fala, vai meu anjo, Moisés. Não, nós queremos você. Vai o anjo, não, nós queremos você. Vai o anjo, não, nós queremos você. E Deus, Moisés, convence a Deus. E Deus segue o povo. E diz a palavra que a coluna de nuvem segue o povo até a entrada da terra prometida. Moisés, como discípulo, consegue mover o coração de Deus. Porque é um relacionamento tão íntimo. Moisés não tinha frescura com Deus. Assim como o verdadeiro discípulo também não. A gente quer esconder as coisas de Deus. A gente não fala para Deus tudo aquilo que a gente é. A gente não fala nossas verdades para Deus. A gente quer se mostrar uma coisa para Deus. E a gente esquece que Deus conhece o nosso coração. Moisés não tinha respeito humano com Deus. Assim como a gente não tem com um verdadeiro amigo. Verdadeiro amigo, você chega e você fala o que tem que falar. Escuta também o que tem que escutar. Assim precisa ser o nosso relacionamento. Esse é o relacionamento do discípulo com Deus. Vocês estão entendendo? Esse é o discípulo. O Senhor nos chamou a ser discípulos. O Senhor chamou você ao discípulo. Depois ele te envia para a obra que ele quiser te enviar, para o ministério que ele quiser. Mas primeiro, gaste tempo com ele. Ore. Gaste tempo.
a gente gastar tempo. Quanto de tempo você gasta com o Senhor? Já respondeu. Quanto de tempo você gasta? Tem gente que fala assim, eu não faço no momento da pensar, eu faço o dia inteiro para oração. Gaste tempo com Deus, em silêncio. Gaste tempo na tenda do encontro, fora do burburinho, do barulho, 5, 10, 15 minutos. Santa Teresa de Jesus, ela escreve sobre a oração nos livros dela, e ela faz uma comparação muito bacana. E a oração, a nossa vida de oração, é semelhante a uma horta. Você planta uma horta, e para que tudo aquilo cresça, imagine que a horta fosse sua vida. Você precisa regar. Então, no começo, você tem o poço e o balde. Você tem que regar a horta. Então, você vai lá, esse é o primeiro estágio da vida de oração, do discípulo, tá? Quem está no caminho discipular. Você joga o balde, puxa, vai lá, vamos lá. Vai de novo, joga o balde, demora, não demora? É aquele momento da oração que a gente não quer estar rezando. Que é a hora que toca o telefone, é a hora que dá uma coceira, não sei, que não consegue se concentrar. Pensa em uma coisa. Mas você tem que ser fiel. Aí vai passar um tempo que aí você já não tem mais um pouco. Você já tem uma torneira. Opa, melhorou. Enche o balde, mas ainda continua difícil, né? Tem que jogar. Também tem as suas dificuldades, mas você tem que se manter firme, fiel. É a segunda etapa. Aí essa etapa que a gente chama também não consegue mais fazer. Assim não tem que fazer mal, mas não sei. Passa tempo, você sendo fiel, você já não tem mais o balde. Você tem uma mangueira. E as graças caem na sua horta. E a sua vida vai se desenvolver. Cheio da graça de Deus. Você tem um prazer em estar rezando, em rezar o texto. Você gasta 30, 40, 1 hora, 2 horas na presença do Senhor. Você faz adoração, você faz jejum. Da vida espiritual, você gasta tempo com a palavra. Se você for fiel, vai chegar um momento que você não vai ter nada de simplesmente só. Até vai cair. E qual fase você está? Está acabando o poço? Isso é a mística da nossa vida de oração com o Senhor. Sabe, aquele Espírito está com Deus. Esse momento que eu queria passar para vocês é aquilo que o Senhor quer dizer a vocês. É que vocês se entretenham. Seja difícil. Sabe, assim como Jesus chamou vocês pela primeira vez, presta na sua companhia. Só isso. Depois ele te manda para a obra que ele quer. Assim como Jesus, assim como Paulo, assim como Pedro, né, que eram identificados por Jesus, né, pelo amor que ele tinha a Jesus, a palavra que nós temos, assim como João, assim como Moisés, assim como pessoas da nossa época, Santa Teresa de Jesus, que é o meu segundo ano passado de Ávila, que é isso? Né? São João da Cruz, Santa Teresa, o que é, sabe, santos modernos no nosso dia, são beatos João Paulo II,
são referências. É possível viver uma vida de discipulado hoje em dia? É possível. Tem que ser possível. Imagina você como um peixe contra a correnteza. É preciso viver. E nós, como disse, eu já estou terminando, tá? E como diz o próprio Papa João Paulo II, ele dizia que nós só conseguiremos sobreviver neste mundo, nessa geração, se nós vivermos. É uma questão de sobreviver. Para encerrar, aquela palavra de Jesus que eu não me recordo antes, tá? Que Jesus diz assim, dos apóstolos, né? Eu não te chamo de servo, mas eu te chamo de amigos. Porque o servo não sabe do seu senhor, mas o amigo. Então, que Deus possa olhar para cada um de nós. Oi, meu amigo. Tudo bem, meu amigo? Meu amigo Mário, meu amigo, minha amiga Larissa, meu amigo Jean, sabe, que Deus possa olhar para cada um de nós e se interessar com a gente, verdadeiramente. Amém? Amém. Vamos orar um pouco por isso.